de entender o ensino e de aplicá-lo à sua vida. Filipenses capítulo 3, versículos de 1 a 11, Nova Almeida atualizado, assim diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiar na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui crucificado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Versículo 10 na tela, vamos ler todos juntos na tela? O que eu quero e o poder tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar. Irmãos, vozes femininas, só as irmãs, o versículo 10, irmãs, façam esta oração. Nós não temos outro objetivo nesta manhã que não seja induzi-las a esta oração, que é uma oração poderosa que pode modificar a fé e a conduta das irmãs essa manhã. Irmãs, versículo 10, todas juntas. O que eu quero homens, vamos homens todos juntos, versículo 10, homens, aceitem comigo esta oração, façam comigo esta oração, desejem isto do profundo do seu coração. Homens, versículo 10, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcance a ressurreição dentre os mortos. Amém? Senhor, obrigado pela sua palavra, palavra de poder, palavra de ressurreição trazida nesta manhã à sua igreja. Que a mensagem desta manhã, cujo tema é o poder da sua ressurreição, seja de impacto espiritual, de poder libertador, de confrontação sobrenatural para a transformação da igreja que é rebanho de Cristo Jesus. Oro no santo nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Ninguém mais do que o apóstolo Paulo sabia e sabe o que é perder para ganhar. Tudo que o apóstolo Paulo teve que abrir mão, tudo que o apóstolo Paulo teve que deixar e abandonar por amor ao evangelho que de Jesus Cristo recebeu. Paulo tem como premissa maior reconhecer que sua perda na verdade é um ganho. E tudo que Paulo perdeu ele chama de lixo, a palavra é dura, esterco. Um estrume qualquer em relação às bênçãos do evangelho que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. O apóstolo Paulo deseja conhecer tão profundamente a Cristo e o evangelho que de Cristo recebeu, que ele usa uma palavra que é usada no evangelho de Mateus 1:25, uma palavra conhecer no sentido de um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo, mesma palavra usada para as relações sexuais entre marido e mulher. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que este encontro afetuoso e íntimo de todo pecador com o Senhor faz com que nós sirvamos a Cristo muito mais do que abraçando uma doutrina. Abraçamos, irmãos, uma intimidade, uma relação de irmandade, de amigo, de fraternidade com o nosso Senhor e Salvador. Para o apóstolo Paulo, irmãos, essa intimidade não é um processo intelectual. Para o apóstolo Paulo, o poder da ressurreição não é algo que você aprende, compreende e começa a viver.
é algo que muda com poder e com poder sobrenatural a história das nossas vidas. O apóstolo Paulo acredita que quando uma pessoa é renovada, quando uma alma pelo poder de Deus é transformada, quando as trevas do inferno retrocedem, são dissipadas pelo poder da cruz, Paulo chama isso de poder da ressurreição. O apóstolo Paulo crê, irmãos, que toda obra sobrenatural na direção de Deus, na direção de um pecador, para tirá-lo da condição do pecado para a morte, do pecado para a vida, da morte para a vida, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que essa ação sobrenatural emana daquele túmulo vazio, não de um local, mas da mensagem que aquele túmulo vazio tem a nos dizer: tragada foi a morte com a vitória. Quando o apóstolo Paulo declara: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, quando o apóstolo Paulo faz essa assertiva e esta afirmação, o que ele está dizendo? Que a conversão é o único meio de conhecer a Cristo. Volte por favor a sua Bíblia ao texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 7, e veja como o apóstolo Paulo tem nítida e clara compreensão de que o poder da ressurreição, quando atinge o ser humano, o leva imediatamente pelo caminho de sua conversão. Ele passa por uma metanoia, ele mergulha num processo de arrependimento e caminha em conversão, pós-convertido no caminho da cruz. Filipenses 3, versículo 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele, diz ele, perdi o que, irmãos? Por causa dele, perdi o que, irmãos? Versículo 8, estamos no 8, querido. Perdi todas as coisas. O apóstolo Paulo não fala de abrir mão de alguma coisa. O apóstolo Paulo não fala de mexer ou mudar algum comportamento. O que ele está dizendo é que a obra da conversão, por obra sobrenatural do Espírito Santo, modifica a vida de um ser humano por inteiro. Quantos aqui passaram por esse processo de conversão legítimo e já passaram pelo batismo para testemunho de sua conversão? Levante a mão. Irmãos, de onde vem esse poder? Não é um poder político, não é um poder de convencimento onde alguém instrui e diz a você o que fazer e você aceita. Irmãos, o que o apóstolo Paulo nitidamente crê é que este poder chama-se poder da ressurreição. É quando o governo de Deus, quando todo o processo do reino de Deus é estabelecido a partir da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes do Calvário, irmãos, nós temos o poder das trevas. Antes do Calvário, nós estamos debaixo de uma natureza pecaminosa. Antes do poder da ressurreição, da morte do Calvário e da ressurreição, o mundo está debaixo da maldição de Adão, debaixo da queda do ser humano, debaixo da instrução de um homem que falhou nos seus desígnios com o Criador. Mas quando o Senhor Jesus Cristo vem, passa pelo jardim do Getsêmani, com sua dor, com seu choro, com suas lágrimas, aceita o cálice, vai à cruz, se humilha, sofre morte de horror por todos nós, passa 3 dias numa sepultura e de lá sai triunfando sobre a morte. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que esse poder e essa direção de Deus e essa conquista espiritual que Deus realizou lá naquele sepulcro, ela emana como um poder sobre todos nós e sobre esta igreja nesta manhã. Quantos creem nessa palavra? Digam amém. Este é o poder da igreja. É o poder de um túmulo vazio, irmãos, que pode preencher o vazio de qualquer ser humano. Este é o poder da igreja. O apóstolo Paulo afirma que tudo que perdeu é por ensino e instrução do santo evangelho que de Jesus recebeu. Mateus 16, 25 ele diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quando nós olhamos para a pureza deste evangelho, entendemos que não haverá mudança de vida e que ninguém seguirá Jesus se não abrir mão de tudo aquilo que precisa abrir mão, se não deixar tudo aquilo que precisa deixar, se não passar por uma experiência de conversão. Ninguém mais do que o apóstolo Paulo, irmãos, conhecia o poder da religião. O apóstolo Paulo conhecia o poder dos sistemas religiosos, mas ele não resistiu ao poder da ressurreição de Jesus.
Abra comigo Atos capítulo 9 e veja como Paulo registra o dia em que toda a história da sua vida mudou, o dia em que ele vai perder tudo e vai deixar todas as coisas para ganhar o conhecimento de Cristo Jesus. Todo cristão no mundo inteiro há de passar por esse poder da ressurreição. Todo cristão no mundo inteiro há de passar por esse experimento glorioso de uma obra sobrenatural de conversão. Quem não passou por essa obra, irmãos, com certeza ainda não entendeu o poder do sepulcro vazio. Atos 9, de 1 a 6, Nova Almeida atualizada, diz assim: Saulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, irmãos, olha a obra sobrenatural, versículo 6, Atos 9, 6. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Eu era um menino, irmãos, em Campos, 1979, era janeiro. Está pregando o doutor Aurecildo Santos, pastor Aurecildo Santos, na segunda igreja batista de Campos. Eu estou lá ouvindo aquela mensagem. É uma ovelha perdida, ela conhece tudo, ela sabe tudo, ela já ouviu o evangelho, mas ela ainda está perdida. Ele prega as causas porque estamos perdidos, ele ensina a minha condição de perdido. Ele diz que enquanto Cristo não nos alcança, nos busca e não nos resgata, estamos perdidos. Mas pelo seu Santo Espírito ele pregava e dizia: Cristo aqui está, buscando as ovelhas perdidas do seu povo. Naquele momento ele faz o apelo. Quem vai à frente? Um menino de 9 anos. Ele vai sozinho, não vai mais ninguém. Ele vai tremendo, ele vai atônito. Ele recebe uma imposição de mãos. O pastor coloca a sua mão sobre sua cabeça e ora para que o poder da ressurreição de Jesus esteja no seu coração. Naquele dia aquele menino se converteu. Ele nunca mais voltou atrás. Ele tomou no seu coração uma certeza: ele era uma nova criatura, não mais uma ovelha perdida. Ele era chamado por Deus para caminhar com Jesus. Amém? Quem pode fazer isso? O poder da cruz. Quem pode fazer isso? O poder da ressurreição. Quando o apóstolo Paulo, iluminado por essa luz, ouvindo a voz que ouvindo ele, só ele entendeu, se converteu ao Senhor, nunca mais tornou atrás, trocou tudo que tinha, tudo que sabia, todos os sistemas religiosos, pelo poder da ressurreição de Jesus. Segunda lição, irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo revela o poder da justificação. Compreenda o que vou dizer aqui. Se num primeiro aspecto só conhecemos Jesus e temos intimidade com Jesus quando experimentamos o poder da conversão e somos transformados pela conversão, segundo aspecto, a ressurreição revela o poder da justificação. Dê uma olhada em Filipenses 3:9, veja o texto. Como Paulo testemunha reconhecer e perceber o poder justificador de Deus o Pai. Filipenses 3:9 diz assim: e ser achado nele, não tendo, irmãos, muito forte isso. Eu sou achado nele, quero ser achado nele, não tenho justiça própria, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante o quê? A fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada onde, irmãos? Só aqui dá uma monografia. Só aqui qualquer pastor pode desenvolver todas as teses do seu ministério para agradecer a Deus o poder da ressurreição. O sistema religioso hoje é um sistema tão fracassado e tão fajuto que eu percebo que as pessoas que estão abraçando religião estão cada dia pior. Eles não melhoram, eles pioram. Eles não progridem, eles retrocedem. Dentro do sistema religioso hoje há todo tipo de gente que se suicida, se mata, tira a vida, usa droga, se prostitui. Dentro do sistema religioso hoje há todo tipo de gente fazendo coisa errada.
Dentro do sistema religioso hoje tem gente orando para Deus abençoar a propina. Dentro do sistema religioso hoje tem gente orando para Deus abençoar o assalto ao banco. Hoje tem gente orando para Deus dar um privilégio daquela mulher, do seu amigo vizinho, dar uma olhadinha para ele, porque se der tudo certo ele vai arrumar um negócio lá. Se nós não cuidarmos, irmãos, e não entendemos o que é morrer para essas coisas e viver para Deus, significa que nós não nos convertemos, e significa que não entendemos o que é o poder da ressurreição. Se alguém está em Cristo, é o que, irmãos? As coisas velhas, eis que tudo se fez. Se isso não está acontecendo, não é um problema da ressurreição, é seu. Não é um desvio da Bíblia, é um desvio do indivíduo. O ser humano não está permitindo ao Espírito Santo de Deus agir, porque Deus é poder e o sangue de Jesus tem poder. Paulo sempre justificou sua fé, sempre, quando religioso e cheio de religião, ele justificou sua fé por suas obras. Após sua conversão, quando Paulo é convertido, tem sua queda no caminho de Damasco, tem seus olhos iluminados e tem o Espírito Santo o confrontando, e ele foi batizado com o Espírito, quando Ananias ungiu e orou sobre ele, diz que os véus dos seus olhos saíram e se abriram, seus olhos se abriram. O que eu estou entendendo é que algo novo começa ali, e isso precisa acontecer com todos nós. Veja no que Paulo confiava. Filipenses capítulo 3, verso 4. Irmãos, veja do que Paulo se libertou e o que ele confiava. Filipenses 3, 4, 5 até o 7. Filipenses 3, 4, Nova Almeida atualizada, diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. É verdade, sim ou não? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns confiam em estruturas. Tem muita gente nessa semana chamada Santa, pegando uma cruz lá na Via Dutra e carregando para um santuário. Ele confia naquele negócio. Tem muita gente, irmãos, dormindo tarde, acordando cedo, fazendo um monte de sacrifício, achando que o que ele faz pode ajudá-lo na conquista da ressurreição. Paulo disse: basta. Paulo disse: chega. Isso faz com que o meu Jesus seja impotente. Isso diz que o que Jesus conquistou não é suficiente. Isso anula o brado da cruz que diz: está pago. Irmão, ou irmão acredita ou não, mas está pago. O preço foi conquistado, todo o penhor foi rasgado, a cédula do pecado que pesava contra você foi rasgada e queima no quinto do inferno, porque o sangue de Jesus é poder. Abandone seus patuás, seus amuletos, abandone seus trevos, abandone suas posturas religiosas e diga: eu sou um cristão, eu amo Jesus, Jesus é suficiente. Quando celebramos hoje o poder da vida de Jesus, eu afirmo, é verdade. Paulo diz: eu poderia e pode. Eu posso acender velas, eu posso usar colares, eu posso bater tambores, eu posso usar roupas, eu posso fazer vestimentos, eu posso sacrificar animais, eu posso. Se alguém podia confiar na carne, Paulo diz: eu posso. Agora veja o verso 5. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, sou o que, irmãos? Eita glória. Você vai dizer assim: o cara era bom demais. É para olhar para o indivíduo e dizer assim: esse é todo bom. E é verdade, irmãos. Eu não estou dizendo que não existe religioso piedoso a esse extremo e com esta vontade de servir e seguir todos os princípios. Eu não estou dizendo que isso não existe, eu não estou dizendo que isso não seja para você louvável. Você é um bom cristão. Mas o que Paulo está dizendo é que isso não pode ser o motivo pelo qual você credencia a sua salvação. Olha o 6. Quanto ao zelo, era o que, irmãos? Ele achava que Jesus, o cristianismo, é uma heresia. Ele achava que Jesus, o cristianismo, é uma apostasia. E ele luta contra. Quanto à justiça que há na lei, versículo 6. Eu era o quê? Eita, homem bom. Está orando para o seu filho casar, sua filha casar com um homem desse, né? É um homem bom demais. Tem hora que eu falo: pastor Lucas, do jeito que o homem é bom, dava para ir por essa conta aqui. Do jeito que ele é bom e acha que é bom, ele podia subir para o céu por essa conta, porque o currículo é impecável. Olha o versículo 7. Mas o que para mim era o quê? Lucro. Considerei o quê? Considerei perda por causa de Cristo Jesus. Sem Cristo nada eu seria, sem Cristo não sei andar. Sem Cristo eu vagaria como um barco no imenso mar.
O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, é que nós não temos justiça própria. E ele vê tudo isso no poder da ressurreição. É a morte de um homem inocente, numa cruz de horror, o homem condenado sem culpa e sem pecado, pagando o preço pelo nosso pecado, que nos leva para a salvação em Cristo Jesus. Após a conversão verdadeira, não temos justiça própria, como diz Efésios 2,7. Por que Deus fez isso? Efésios 2,7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Se não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se... Eu fui circuncidado, eu fui fariseu quanto à lei irrepreensível. Paulo disse, serve de alguma coisa? Para a salvação não. Não há justiça própria. É pela justificação e pelo sangue de Jesus que todos nós veremos o reino de Deus. Amém, irmãos? Isso é muito importante para ensino nesta manhã. Há muito de cruz, há muito de amuleto, há muito crucifixo, enchendo pescoços e pulseiras, e pessoas devotadas a esses símbolos e achando que são esses símbolos que os levarão. Eu não estou dizendo que o símbolo não prega uma mensagem, ele pode pregar a mensagem, mas o que eu estou dizendo é que nada disso está no lugar do suficiente sacrifício de Cristo. Terceiro lugar, irmãos, a ressurreição que se manifesta através da santificação. Se tem uma coisa que o crente ressurreto vive, é santidade. Se tem uma coisa que a nova criatura que passou da morte para a vida, que foi a cruz do Calvário com Cristo, e com ele foi crucificado, e com ele lá no Calvário se deixa ser ressuscitado, é que essa pessoa se torna uma nova criatura. A ressurreição que se manifesta através da santificação. Veja o verso 10, acompanhe. Filipenses 3,10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos. Aí vem uma expressão forte, Filipenses 3,10, a parte B, e me tornar com Ele. O que? Eu quero me tornar como Ele na sua morte. O que isso significa? Eu explico. Na fé cristã do apóstolo Paulo, a crucificação e o poder da ressurreição estão ativos e sempre ativos na crença, na vida, na fé e na prática de todo cristão. Todo crente tomará parte no sofrimento de Cristo. Todo crente terá que viver e experimentar aqui, entenda o que eu vou dizer, o sofrimento de Cristo. Todos nós temos muito que perder, todos nós temos muito que deixar, todos nós temos muito que todo dia lutar para permanecer com nossa fé firme e sólida em Jesus. Todo cristão que está crucificado com Cristo mostra porque ele vive. Gálatas capítulo 2, verso 19. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Ensino da Escritura. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para quem? A fim de viver para Deus. Aí ele afirma: o que aconteceu comigo? Por que eu estou nessa condição? Estou crucificado com Cristo. É o que ele está dizendo. Estou crucificado com Cristo. Versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo está dizendo para cada um de nós, irmãos, que quando passamos pela obra da conversão, quando aceitamos a bênção de Deus, que nos justifica, não os sistemas, não as religiões, não as estruturas, mas a bênção do seu sacrifício, que nos justifica, a sua graça que nos alcança e nos justifica, a sua morte e o seu sangue que nos justifica. O que ele está dizendo aqui, meus amados irmãos, é que nós passamos por esse processo quando estamos vivendo: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Muitos passam a semana da Páscoa e a sexta-feira da crucificação para contar a história da crucificação de Cristo. Tem gente que encena a crucificação de Cristo, mas nunca foi crucificado com Ele. Tem atores que ganham dinheirão para poder encenar a crucificação de Jesus, mas lamentavelmente nenhum deles passou pela obra da regeneração, e são eles que dizem isso, com sua vida, com sua postura, com sua conduta. Aquele foi um dos mais lindos espetáculos que ele filmou,
como qualquer outro filme que ele fez, mas ele não entendeu a mensagem da cruz. A mensagem da cruz tem como fator determinante é que Cristo foi crucificado e eu também. Cristo foi ressuscitado e eu o quê? E eu também. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou. A cruz do cristianismo acompanha todo crente todo dia. Repito, a verdadeira cruz do cristianismo e as bênçãos de ser um cristão e de ser um crucificado, isso nos acompanha todo dia. Lucas 9, 23, veja. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é que tem que fazer? Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo não é fácil não. Negar-se a si mesmo não é simples não. Negar-se a si mesmo tem um alto custo. É deixar de estar ensimesmado, em cima de si mesmo, e se colocar ali em cima do Calvário, em cima da cruz, e dizer: já estou crucificado com Cristo. Minhas vontades morreram, meus projetos pessoais, minha ideia de religião, minha construção religiosa, tudo isso foi para o ralo, nada disso me serve. Eu amo a Cristo, eu sigo a Cristo e vivo para pregar a Cristo, porque só Ele pode trazer salvação ao homem. Lucas 9, 24 diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Por isso Paulo disse: eu perco todas as coisas para conhecer o poder da sua ressurreição. Unicamente Paulo diz que se gloria na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14, me glorio unicamente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o quê? E eu para o mundo. O que Paulo está dizendo? Eu também passei pela cruz. Se Jesus passou, eu passei, porque quando Jesus morreu, eu também morri, e que quando Jesus é ressuscitado, eu também sou, porque naquele Calvário, com aquele poder e com aquela ação espiritual, Deus me crucifica, mas me ressuscita. Deus mata a minha velha natureza e me tira de lá com uma nova natureza para a glória do seu reino. Essa conformação com a morte de Jesus não é uma desgraça para o apóstolo Paulo. Conformar-se com a morte de Jesus e com o seu sofrimento, para Paulo é privilégio, para Paulo é o seu alvo de vida. O poder da ressurreição muda toda a vida e muda toda a trajetória e todo o caminho de qualquer cristão no mundo inteiro. Romanos 6, vamos dar uma olhadinha nesse texto e eu vou à conclusão da mensagem. Romanos 6, abra sua Bíblia e veja como o poder da ressurreição tem o poder de mudar e modificar a vida de todo aquele que crê em Cristo como o único e suficiente Salvador. Romanos 6, 3, de 3 a 8 diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos, estão comigo sim ou não? Os irmãos entenderam o português ou tem dificuldade ali? Ou será que vocês ignoram que? Quantas pessoas ele está falando? Ele está falando de quem? Todos quantos fomos. Todos nós que fomos o quê? Batizados em Jesus Cristo. Fomos batizados aonde? Não me diga que se Jesus morreu, você não morreu. Você também morreu. E se Jesus foi crucificado, você vive a vida de um crucificado. Você também foi crucificado. Sua velha natureza tem que passar pela cruz. Amém, irmãos? Versículo 4: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo. Quem já passou aqui nesse batistério? Quem já passou aqui no mar ou no rio e já desceu nas águas e já subiu? Quem aqui já foi batizado? Irmãos, qual é o poder desse símbolo? Versículo 4: de sorte que se fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, entenderam o poder do símbolo? Nós trazemos, irmãos, para esta água e para esse batistério, um símbolo que é muito poderoso, e que denota o que a obra santificadora e o que a obra da santificação faz em nós. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, versículo 4, assim, diz Paulo, andemos nós em novidade de vida. Isso é santificação. Os que passam pelo Calvário, os que vivem o Calvário, os que se deixam, irmãos, serem cooptados e transformados pelo poder da cruz, eles vão necessariamente, poderosamente, sobrenaturalmente, não é obra que o homem faz, é obra do Espírito Santo, eles vão andar em novidade de vida. Versículo 5:
Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos aonde, irmãos? Na semelhança da sua ressurreição. 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi o quê? Foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja o quê? Desfeito. E se você continua pecando e gostando do seu pecado e amando esse monte de pecados que você faz, significa que você ainda não é um crucificado. Você ainda é muito desse velho homem. Você precisa morrer e ser ressuscitado. Deixe o Espírito realizar isso nessa manhã, em nome de Jesus. O poder da ressurreição está aqui. O poder da cruz está aqui. Viva a vida de um ressuscitado, meu irmão. Sabendo isto, ó homem, que o nosso homem velho foi crucificado, verso 6, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Essa cerimônia é libertadora, irmãos. Esse domingo é transformador, porque essa mensagem nos impacta de tal modo que nós nos encontramos com um poder que não é comum, com um poder que não é dos homens, com um poder que não está aqui no mundo. Ele vem direto do reino de Deus para encontrar todo aquele que nele crê. Seus pecados são retirados, o perdão é consumado, o preço da cruz, irmãos, na cruz do Calvário, o preço dela é erguido, e você pode dizer: tudo contra mim foi pago, tudo o que estava de errado em mim será transformado, porque o reino de Deus entra hoje, governa hoje, muda hoje a história da minha vida. Versículo 7, Romanos 6, porque aquele que está morto está o quê? Justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, nossa crença, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele, o que, irmãos? Com Ele viveremos. Que poder, que evangelho recebeu a igreja do Senhor Jesus. Mas eu termino. A ressurreição, irmãos, em último lugar, é a certeza da glorificação. Onde está, pastor, a ideia de que a ressurreição é a certeza da glorificação? Paulo faz uma assertiva e uma afirmação em Filipenses 3,11, e ela deve chamar a minha a sua atenção. Filipenses 3,11 aponta para o final perfeito e a busca por alcançar a perfeição em Cristo e na sua ressurreição. Filipenses 3,11, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre o quê? Dentre os mortos. Paulo faz uma oração: quero experimentar o poder da sua ressurreição, quero me conformar e estar conforme os sofrimentos de Cristo, quero poder experimentar e viver esse sofrimento. Paulo diz que isso é um privilégio, e o objetivo, para que de algum modo eu alcance a ressurreição dos mortos. Por que eles estão usando a expressão de algum modo? Porque a glorificação é o que por nós ainda é desconhecido. Porque a glorificação por nós ainda é aquilo que é esperado. A santificação eu a vislumbro, eu a vejo, obra cooperante de você com Deus. Você servindo, você amando, você recebendo, Deus te santifica e você se santifica. Você ora, você lê a Bíblia, você vem aos cultos, não é? Você toma decisões importantes pelo reino de Deus. Eu digo que quem lê mais a Bíblia sabe mais a Bíblia. Eu digo que quem ora mais fala mais com Deus. Então você expressa a sua santidade. Você pode expressar e externar a sua santificação. Assim como lemos em Romanos, nós somos chamados para andar em novidade de vida. Não tem quem não veja. Quem anda em novidade de vida, o mundo percebe. Mas o que o apóstolo Paulo fala sobre a glorificação está em Romanos 6, 9 a 11. Acompanhe, Romanos 6, 9 a 11. Romanos 6. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais o que? Domínio sobre ele. Tem tanto crente ainda com medo de morrer. Falou que está doente, deu diagnóstico, é para a morte, entra em desespero. É verdade. Tragada foi a morte com a vitória. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o quê? Para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Aí chega um ponto, irmãos, poderoso aqui. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo
Jesus nosso Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, que quando o poder da ressurreição entre nós entra, para nos tirar da sepultura para o grande dia da nossa ressurreição, que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá, ainda que esteja morto, viverá. Em Cristo todo cristão já foi morto, em Cristo todo cristão é ressuscitado, em Cristo todo cristão morre para o pecado e ressuscita para Deus. Em Cristo Jesus e no poder da sua ressurreição, todo cristão será ressuscitado. Fique de pé, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, e entenda hoje o poder que emana lá daquela sepultura e daquele sepulcro vazio, como uma mensagem matinal à primeira igreja batista de Campo Grande, informando que aquele túmulo vazio pode preencher o vazio de qualquer pessoa, pode mudar a história de qualquer ser humano na terra, e pode trazer a ele a única esperança que só Cristo pode dar: a ressurreição dos mortos. Quem não tem Jesus, irmãos, vai morrer a segunda morte, vai descer à sepultura morto e vai morrer a segunda morte. Quem tem Jesus, quando a sepultura descer, a Bíblia diz, já passou da morte para a vida. Quando alguém que tem Jesus morre, irmãos, ele morre para viver, ele vai estar com o Senhor no último e grande dia, o dia da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, me acompanhe, 42, 1 Coríntios 15, 42 a 44, celebre comigo essa vitória. Se você crê nessa vitória, você vai dizendo amém, você vai dizendo glória a Deus, e se você crê nessa promessa, você vai glorificando, porque essa é uma mensagem para a igreja no dia da ressurreição. 1 Coríntios 15, 42, assim também é a ressurreição dentre os mortos, assim também é a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em... Isso é glorificação, irmãos, glória a Deus. 43, semeia-se o corpo em ignomínia, ressuscitará em quê? Isso é glorificação. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com... Isso é glorificação. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Vá comigo para o verso 51, por favor. 1 Coríntios 15, 51, chegue comigo lá. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão o quê? Isso é glorificação, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Paro aqui, irmãos. O culto desta manhã não fala somente sobre a crucificação de Jesus, fala sobre a minha crucificação. O culto desta manhã não fala somente sobre Jesus subir ao Calvário e entregar a sua vida por todos nós, fala daquele que entregou a sua vida a Jesus e com Cristo foi crucificado. Já estou crucificado com Cristo, amém, irmãos? Mas o culto da ressurreição não aponta só para trás e conta a história de que um dia na história, lá no ano 33, um homem saiu da sepultura e tirou o poder da morte. Não, ela conta a história de todos nós. Ela fala do dia em que milhares e milhares e milhares de túmulos serão esvaziados, porque a igreja do Senhor irrompe glória, o crente será ressuscitado. É a vitória e o triunfo da igreja, amém, irmãos? Isso está na Escritura, é o Evangelho de Jesus. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, versículo 54, todos juntos. Qual é a palavra, irmãos? Tragada foi a morte na vitória. Qual é a palavra, irmãos? Tragada foi a morte. 55, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? 56, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é o que, irmãos? Mas o que nós celebramos hoje, 57, todos juntos, leia comigo. O que nós celebramos hoje, irmãos? Mas graças a Deus. Bota o 57 de novo, irmão. Bota o versículo direitinho. Bota o 57 no início. Vamos juntos, 57. Graças a Deus.
Não devemos nada para homem, nada para ninguém. Não há estruturas religiosas e estruturas ou benfeitorias que nos possam hoje merecer gratidão. Graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador, e nós a recebemos tão somente pela graça, amém? Feche seus olhos nessa manhã, vamos orar. Eu estou encerrando a mensagem, eu quero sair para o café, mas eu quero perguntar: alguém nessa manhã ainda não passou pelo poder da ressurreição? Alguém nessa manhã ainda não viveu e não evidenciou o dia em que, com tremor e tremor, convertido a Cristo, reconheceu e aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Quem sabe até hoje pela manhã você foi um perseguidor de Jesus, um incrédulo, um duvidador da fé, mas hoje você deseja passar da morte para a vida. Hoje você quer passar das trevas para a luz. Você quer viver a vida de um crucificado. Você quer esperar e aguardar o dia da sua ressurreição e da sua glorificação. Se você hoje aceita manifestar publicamente a sua decisão por Jesus, passando hoje da morte para a vida, recebendo a graça salvadora, onde você está, erga a sua mão e me deixe orar por você. Eu vou fazer uma oração por você, pela sua casa e pela sua família. Hoje o Espírito Santo há que fazer uma grande obra na sua vida. Erga a sua mão bem alta e diga: eu quero, eu creio, eu passo hoje pela cruz do Calvário para experimentar o poder da ressurreição de Jesus. Erga a sua mão bem alta e me permita orar por você. Alguém nesta manhã a quem o Espírito Santo falou e chamou para encontrar-se com Jesus, eu quero fazer esta oração. Qualquer pessoa a quem o Espírito Santo convocar, alguém na minha direita, alguém aqui no centro direito, a quem o Espírito Santo chama para a salvação, alguém aqui no centro, alguém aqui na esquerda, eu quero orar por você. Lá na esquerda, alguém na galeria, alguém deseja fazer esta oração comigo? Só levantar a mão e depois abaixar. Se você deseja, eu quero orar por você. Vamos orar? Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Pode baixar, eu vi lá na galeria. Pode baixar, querido, é o Espírito Santo. Há mais alguém? Pode baixar, querido. Se Deus tratou com você, nós vamos orar. Senhor, eu sou muito grato, porque hoje nós subimos o Calvário, nós descemos a sepultura, mas sairemos deste lugar ressuscitados em glória em Cristo Jesus. Sabemos que isto é um símbolo, mas essa é a história de todos nós. Cada um de nós aqui hoje vai se lembrar que todos os dias há que olhar para o Calvário e se lembrar que nós vivemos a vida de um crucificado e a vida de um ressuscitado. Ensina, Deus, meus irmãos e minhas irmãs a orarem: já estou crucificado com Cristo. Ensina meus irmãos e minhas irmãs a orarem: e como um ressuscitado, eu sou chamado a andar em novidade de vida. Assim eu oro e abençoo meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos ter uma última canção ao encerrar o culto.